Olá pessoal, eu sou Adriano Richard, da turma de Ciência da Computação, estou no quarto período. Olá, meu nome é Matheus Alves, sou um estudante de Ciências da Computação pela Universidade Federal de Tocantins. E hoje eu e meu colega Adriano Richard vamos estar apresentando sobre geração de código intermediário. Bem, geração de código intermediário. Primeiro, o que é a geração do código intermediário, né? E o que é o código intermediário em si? A geração do código intermediário é a etapa da parte da compilação na qual é gerada uma interpretação intermediária que é explícita para o programa-fonte, o programa que está sendo compilado. O código intermediário, qual é a diferença, né, entre o código-alvo, que é o final da compilação, e o código intermediário? O código intermediário ele não vai especificar os detalhes, por exemplo, os detalhes de quais registradores vão ser usados na memória, quais endereços de memória vão ser usados, nem qualquer tipo de especificação relativa, por exemplo, à arquitetura para qual a máquina vai ser compilada, para qual o programa vai ser compilado. Exemplos de linguagens que fazem isso são Java, com bytecode, LLVM, que não é uma linguagem, é uma virtual machine, né? E o Java também é a JVM, virtual machine. E a Erlang, virtual machine também. E claramente todas as linguagens que funcionam em cima dessas virtual machines, como Elixir, Clojure, e várias outras, como Groovy também, enfim. Isso, né, o código intermediário é mais próximo que a gente tem do programa executável, porém não é o programa executável. Por que usar, né, o código intermediário? A geração do código intermediário ela é feita em mais de um passo, e a vantagem de se utilizar é que tu tem uma otimização do código intermediário em si. Tu tem uma simplificação da implementação do compilador, porque através tu vai abstrair, né, alguns detalhes da máquina-alvo, e tu vai ter uma tradução do código intermediário que vai ser possível distribuir para diversas máquinas, que é o que acontece com o Java Bytecode. E uma desvantagem é que o compilador vai precisar de um passo a mais, porque ele vai ter que, né, tirar um passo para pegar a árvore sintática e fazer o código intermediário. E vou dar sequência para vocês a apresentação aqui com a geração do código intermediário. Bom, o que acontece no código intermediário? Ele usa as estruturas que são produzidas pelo analisador sintático, que é o analisador de escrita, né? Que ele vai analisar a gramática da entrada, e verificadas pelo analisador semântico, ou seja, ele vai verificar a gramática da entrada e também os símbolos colocados para fazer a leitura completa dessa entrada, né? Os símbolos, no caso, asterisco para multiplicação e entre outros, os operadores de atribuição. E qual a desvantagem, né? Que foi citada ali anteriormente, é que precisa de um passo a mais, ou seja, esse é um dos passos a mais para a geração do código intermediário. E quais são as formas de representação intermediária? A forma de alto nível, onde usa-se a árvore sintática, e a de baixo nível, que é com código de 3 endereços, notação pós-fixa e p-código, que eu já vou citar mais à frente. Então vamos lá, o código de 3 endereços. O código de 3 endereços é composto por uma sequência de instruções envolvendo operações binárias ou unárias e uma atribuição. Mais à frente, a gente vai ter uma ilustração mais razoável de como seria essas operações binárias e unárias com a atribuição. E o código de 3 endereços, ele se chama assim, pois as instruções serão divididas em até, no máximo, 3 variáveis.
2 para os operandos e 1 para o resultado da operação. Como eu disse, irei exemplificar isso um pouco mais à frente. O código intermediário em si, ele possui 4 tipos básicos de instrução, que são esses: expressões com atribuição, desvios, invocação de rotinas e acesso indexado e indireto. E os temporários. Os nomes A, B e C utilizados no exemplo devem ser diferentes dos nomes existentes no código-fonte e podem ser mantidos na memória ou em registradores. Caso encontre expressões que não podem ser resolvidas em 3 endereços, o gerador cria nomes e expressões temporárias para alcançar o seu objetivo. Agora, voltando para o meu companheiro Matheus, ele vai explicar cada um mais ou menos desses 4 tipos básicos de instrução. Contra as expressões que possuem atribuição ou instruções de atribuição. As instruções de atribuição, elas são aquelas em que o resultado de uma operação vai ser armazenado na variável especificada à esquerda do operador de atribuição, que no caso aqui dos exemplos a gente vai usar o 2 pontos igual. E existem 3 formas possíveis desse tipo de instrução. Ou é um resultado de uma operação binária, ou é o resultado de uma operação unária, ou é apenas uma simples cópia de valores, como está sendo demonstrado aí nessa imagem abaixo. O A está recebendo o B, OP, C. O que esse OP significa? Esse OP significa qualquer operação. Por exemplo, uma adição, uma operação de subtração, uma operação de multiplicação, uma operação de potenciação, enfim, qualquer operação que esteja sendo executada. Logo abaixo tem uma operação unária, né? E logo abaixo tem simplesmente uma cópia de valores. Um exemplo de instrução de atribuição, dessa vez usando a linguagem C, tá aí. O A vai receber o valor de B mais C vezes o D. E passando para a geração de código intermediário, né, com o código intermediário gerado, ficou aquele jeito, onde aquela variável temporária T1 vai receber o C vezes o D. E essa precedência, né, o código intermediário foi gerado desse jeito após ter recebido já a árvore sintática, já certinho, com a precedência certinha. E o A vai receber o B mais essa variável temporária T1. Quanto agora às instruções de desvio. O que são instruções de desvio? Elas são instruções que vão mudar o fluxo do programa. E elas são em 2 formas possíveis. Ela tem o desvio incondicional, que é expressado por esse goTo, né? Esse goTo e um rótulo simbólico, no caso o L, né? A gente vai usar o L aqui para representar esse rótulo simbólico. E o desvio condicional, onde o desvio vai acontecer baseado em uma condição. O incondicional, naturalmente, vai acontecer quando não há uma condição. Vale a pena ponderar que nesse desvio condicional, esse OPR é um operador relacional, como maior ou menor ou igual, algo do tipo. Quanto a um exemplo, né? Aqui a gente tem um exemplo de um while, novamente na linguagem C. Um while, e ele vai estar adicionando um valor à variável i, que foi iniciada com qualquer valor arbitrário, e quando o i for, né, menor ou igual a k, que também foi iniciado com valor arbitrário. Dentro desse while, ele vai estar recebendo o valor x, né, no índice i, vai estar recebendo o valor 0. Variável x no índice i vai estar recebendo o valor 0. E quando esse loop for quebrado, quando a gente sair desse loop, o x 0, né, primeiro valor, o primeiro índice, vai receber o valor 0 também. Passando para o código intermediário, a gente vê claramente essas duas instruções de desvio. O L1, o rótulo L1, ele tem uma instrução de desvio condicional, porque se o i for maior que o k, ele vai mandar um goTo, né? Ele vai redirecionar para o L2. E o L2, no caso, sendo um rótulo. Aí dentro dessa
dessa condição aí tem todas as operações que ele faz de soma, de atribuição de valores. E aí, logo ele pega num goto que é incondicional, porque ele vai acontecer 100% das vezes. Sempre que chegar nessa linha ele vai acontecer, não importa, não depende de condição nenhuma. E logo abaixo, quando sai do loop, é a mesma coisa. O L2 é um rótulo que está aí pro zero do vetor x é igual a zero. Invocação de rotinas. O que consiste em invocação de rotina? A invocação de rotina é quando a gente chama alguma função. E ela vai ocorrer em duas etapas. Primeiramente, os argumentos da rotina vão ser registrados. Ou seja, já puxando o exemplo ali, a gente tem, né, em uma linguagem fictícia qualquer, uma função com os argumentos A, B e C. A primeira coisa que vai ser feita vai ser o registro desses argumentos. Ou seja, com a instrução param, vão ser registrados os argumentos um por um. Então, na imagem à direita tem param A, param B e param C, que foram registrados como argumentos para essa função. Logo depois vai ser chamada a rotina. A rotina vai ser chamada com a instrução call. E a instrução call vai funcionar assim: ela vai receber o nome da função que vai ser chamada, da rotina que vai ser chamada, e vai passar um número de parâmetros. E aí ele vai pegar o número de parâmetros carregados e vai fazer, né, a chamada. Vale a pena notar que lá embaixo tem uma instrução return. O que é essa instrução return? Essa instrução return é por como uma rotina pode ou não retornar um valor no final de sua execução. Essa instrução é condicional, é opcional, perdão. E nesse caso, né, a gente escolheu que ela retorna um valor, então ela vai retornar esse valor D, né, dessa rotina. E por fim, a instrução de acesso a endereçamento, né, indexado e indireto. Para atribuição, ela possui duas formas também, né? Para atribuição indexada, que é desse jeito, onde uma variável vai receber o valor de um acesso, né, a um índice de um vetor, ou um vetor vai receber um valor de uma variável. Um vetor, né, um índice em um vetor vai receber o valor de uma variável. E na imagem alada mostra como fica depois da geração do código intermediário. E vale a pena, é interessante notar que fica bem parecido com C, né? Com o formato próximo de C. Porque tem a questão, aí a gente vê as referências, né? O Y está sendo passada a referência do Y na primeira linha para o X. No W está sendo passado um ponteiro para o X. E no X, um ponteiro de X está recebendo Z. Então fica um negócio bem parecido com C, curiosamente. Então, pessoal, dando sequência, formas de implementação. Geralmente é implementado em alguma estrutura de dado, não em texto. Cada instrução é uma estrutura contendo vários campos, um para operação e 3 para endereços, que no caso essa seria a operação quádrupla. Caso seja uma operação unária, os campos ficam vazios. E um para operação e 2 operandos, tripla, que usa ponteiro para estrutura. Certo, a operação quádrupla. A igual a B mais C vezes D. Que a gente pode reparar, né, que na análise sintática aí ele leria as variáveis A, B, C e D. E na semântica ele leria os operadores de atribuição igual, mais e multiplicação. E a forma que isso ocorre? A gente tem ali a primeira linha em que ele lê o operador de multiplicação, né? E usa os argumentos, as variáveis C e D, e ele traz um resultado T1. Já na segunda linha, na segunda etapa, ele vai ler o operador de soma, né? Seguindo a lógica matemática de a multiplicação vir primeiro. Então ele tomará B e somará com T1, que anteriormente se igualou ao resultado de C vezes D, né? Aí B mais T1 irá resultar em A.
Então nós temos operador, argumento 1, argumento 2 e resultado. Já na tripla, nós podemos ver aqui que a mesma fórmula ela foi dividida em operador, argumento 1 e argumento 2, sem dividir ou sem separar um espaço para o resultado. Então, a forma com que ele age recursivamente, né, que no exemplo de quádrupla a gente teve a variável T1 tomando o valor de resultado, aqui ele vai pegar o operador de multiplicação, vai usar em C vezes D, e na segunda etapa será B mais 1, que no caso seria a primeira etapa. Aí, com isso, tem-se uma vantagem sobre o uso das quádruplas, que é economia na entrada e diminuição no número de instruções. Agora, seguindo, nós temos o P-código, que é o Pascal código, né, P-code. Ele surgiu como um código de montagem alvo padrão, produzido pelos compiladores Pascal, e a ideia dele era facilitar a portabilidade, né? Ele é um pequeno, questão de peso, do seu tamanho, só que ele se mostrou útil também como código intermediário, para código intermediário, porque ele é bem matemático e a forma com que ele segue é bem simples e muito visível, e tem até uma versão dele em português que é o Pascalzinho, caso alguém tenha interesse e queira dar uma olhada. E as características: ele contém uma descrição implícita de um ambiente de execução, ou seja, contém um conjunto de componentes para executar a aplicação. Ele contém informações específicas da P-máquina, que é a máquina de Pascal, e uma representação e implementação similares ao código de 3 endereços. Continuando as características, agora a gente vai considerar uma P-máquina simples, né? Para dar um exemplo, a gente vai considerar uma P-máquina simples, que vai possuir apenas o necessário, que é uma memória de código, uma memória de dados, uma coisa bem forte, né, que caracteriza muito uma P-máquina, é uma pilha de dados temporários e os registradores para manter a pilha em funcionamento. Dada essa P-máquina, a gente vai agora para o exemplo. A gente tem um exemplo simples, está escrito do lado esquerdo, em uma linguagem arbitrária qualquer, onde o valor da soma de y com 42 vai ser atribuído à variável x. É algo bem simples, só para mostrar o funcionamento mesmo de uma geração de código intermediário através de um P-código. Quando ele for passar para a geração de código intermediário, né, quando ele for gerado, vai parecer algo como isso aí que está na tela, do lado direito. O que está acontecendo, né? O LDA é uma instrução que está carregando o valor do endereço de x, não o valor de x, o endereço do x, né? Ela vai estar carregando o endereço. A expressão LOD, recebendo o y, vai estar carregando o valor de y, quaisquer seja o valor de y. A expressão LDC vai estar carregando o valor 42, que é uma constante, né, do programa, é um valor constante. Já a instrução ADI vai estar adicionando os valores que foram carregados. Nesse caso, y e 42, porque x é o endereço, né? E a instrução STO, ela vai estar armazenando o topo no endereço que está abaixo do topo. Ou seja, vai meio que dar um pop, né, na pilha, no topo da pilha, trazendo o topo para o endereço abaixo, e vai retirar os valores que foram carregados, deixando apenas o endereço de x, né, e o valor de y na pilha. Agora, quanto ao P-código versus o código de 3 endereços, ambos têm suas vantagens e desvantagens, e aqui eu vou listar algumas das vantagens de ambos, né? Vantagem do P-código: ele é muito mais próximo de um código de máquina. Quem já viu um código em assembly
ou algo do tipo vai entender, e é bem parecido, né? Parece que a gente está mexendo diretamente com registradores e tal, passando, e é bem parecido o P-código gerado através, o código intermediário, no caso, gerado através do P-código, do código de máquina. E devido à utilização da pilha, as instruções elas vão exigir menos endereços, né? Porque os endereços vão estar omitidos na pilha. E, naturalmente, por causa disso, né, por causa dos endereços estarem omitidos na pilha, o compilador não vai precisar atribuir nenhum nome aos valores temporários, né? Então o compilador vai estar livre desse trabalho. Ele não vai precisar atribuir valores igual, por exemplo, lá quando a gente estava mexendo no código de 3 endereços, aquela variável T1 ou aquela variável T2, né, que foi utilizada para fazer os cálculos lá. E quanto às vantagens do código de 3 endereços, ele possui menos instruções. Então, naturalmente, consequentemente, ele é mais compacto, né? Ele vai ser mais compacto, a estrutura de dados vai ocupar menos espaço na memória. A tabela, né, que ele é armazenada lá. E ele é autossuficiente no sentido de não precisar de uma estrutura de dados, como a pilha utilizada no P-code, né? No P-código, para representar o funcionamento do programa. E essa é uma vantagem bastante expressiva. Então, recapitulando, a gente viu o que é o código intermediário e por que a gente utiliza ele, como ele é gerado e as formas mais populares de se representar, de se fazer a representação intermediária, né? Que foram o código de 3 endereços, junto com seus 4 métodos de instruções diferentes, e o P-código, junto com um exemplo de como de como ele parece, né? Quando o código intermediário é gerado. Então é isso, muito obrigado pela atenção, fico grato e espero que tenha sido de utilidade para algum de vocês. Muito obrigado. Bom, pessoal, eu agradeço a atenção de todos e espero que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa também, absorver o conteúdo e até uma próxima, bons estudos!